Você já parou para pensar que situações que fogem completamente do seu controle podem ser a mão de Deus te levando para um caminho que vai ser para te ligar nas suas promessas? Hoje eu quero te levar a viajar comigo numa história da Bíblia que muitas das vezes você já pode ter até ouvido falar dessa história, mas hoje você vai ouvir de uma maneira muito diferente. Deus falar com você. A maneira que Deus pode agir na sua vida quando você acha que tudo agora é impossível e principalmente quando tudo foge do seu controle. Nós estamos acostumados a fazer planos e nos organizar e muitas das vezes até oramos e apresentamos a Deus os nossos sonhos, projetos e confiamos que estamos na direção certa de viver aquilo que o Senhor às vezes até te prometeu. E de repente tudo sai do lugar. Muitas das vezes é Deus te tirando da zona de conforto, porque Ele quer te levar para um lugar mais amplo, uma visão mais ampla daquilo que Ele vai fazer você viver. E muitas vezes pode simplesmente ser Deus te ligando num outro caminho, numa outra rota que a princípio parece impossível, mas é um caminho mais rápido para te ligar à sua promessa. Fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que Deus vai falar com você de alguma maneira poderosamente, amém? Shalom, shalom, graça e paz a todos. Meu nome é Letícia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, onde eu quero derramar sobre a sua vida uma palavra, uma chave que vai te fazer mudar a sua mentalidade. Muitas das vezes nós passamos por situações na nossa vida de muito conflito. E realmente, muitas das vezes são processos, mas às vezes não são processos. É Deus já te colocando na estrada certa, no caminho que vai te ligar às suas promessas. Em Gênesis, no capítulo 37, conta a história do menino José. José é um jovem sonhador. Recebeu de Deus a dádiva de 2 sonhos proféticos. Assim que José teve esses sonhos proféticos, a naturalidade para a gente, na nossa humanidade, é Deus começar a abrir os caminhos, Deus começar a mover bênçãos, vitórias. E não foi desse jeito que aconteceu. Você já deve ter ouvido falar da história de José, que foi vendido pelos seus irmãos. Quando José teve esses sonhos proféticos, logo em seguida ele quis compartilhar com os seus irmãos. E ali no primeiro sonho já gerou um pouco de ciúmes, um pouco de inveja, porque o pai de José tinha mais amor por ele ser o filho caçula e ser o filho de uma esposa muito querida para o pai dele. Mas quando você entra profundo na história, você vê que realmente os filhos tinham ciúmes de seu pai. Eram muitos irmãos, cada um era de uma mãe, e muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós temos sonhos proféticos e ficamos ansiosos para viver aquilo que o Senhor já falou conosco. E aí, de repente, tudo sai do lugar. Eu disse de repente. Eu fico imaginando José, sentado, contando para os seus irmãos o sonho que ele teve e eles chamando ele de sonhador, de louco, chamando ele muitas das vezes de coisas para provocar ele, para gerar nele ira, raiva. E eu fico imaginando essa cena nos dias de hoje. Entra comigo nessa história. Imagina se fosse você. Você compartilhando com o seu irmão, com a sua irmã, um sonho que Deus derramou sobre a sua vida. E de repente, essa pessoa começa a te perseguir. Essa pessoa começa a gerar um sentimento de inveja sobre a sua vida. E ela começa a fazer de tudo para que esse sonho, para que essa promessa não se cumpra na sua vida. José foi vendido pelos seus irmãos como um escravo para um povo inimigo do seu povo. Imagina você sendo traído pelo seu próprio irmão. Pensa só nessa história, como se fosse você. Pensa, você de repente conta o seu sonho alegre e feliz. Isso gera inveja na outra pessoa. E de repente você está numa caravana sendo levado para uma outra terra, uma terra estrangeira. O que há meia hora atrás você era filho herdeiro, de repente você se tornou um bastardo. Você não tem mais herança, você não tem família, você foi vendido como um escravo. Você foi traído
Pensa, imagina se fosse você, que situação estranha. Acabei de receber um sonho profético, mas peraí, as coisas são completamente do controle. Não estou indo em direção a nenhuma promessa. Era tudo mentira? Não, amados, não era mentira. Isso acontece na nossa vida nos dias de hoje. Às vezes Deus derrama uma palavra, uma profecia para você. E essa profecia ela não vai se cumprir imediatamente, mas Deus, na sua bondade, Ele te entregou a palavra, Ele já te adiantou o seu futuro. Mas até chegar a essa promessa, você vai percorrer algum caminho. Deus precisava moldar José, tratar José, porque Deus não entrega promessas para filho mimado. E José, ele era muito mimado pelo seu pai, tanto que seus irmãos morriam de ciúmes dele. Ele era um rapaz bom, de bom coração, mas ele era muito mimado, ele tinha o que ele queria e ele tinha o apoio do pai dele para absolutamente tudo. Eu imagino que José nunca tinha ouvido um não de seu pai. Como que Deus ia entregar uma promessa tão grandiosa para esse rapaz? Deus precisou tratá-lo. Não é diferente comigo e com você. Às vezes Deus te entregou uma promessa e Ele vai cumprir sobre a sua vida. Mas Ele primeiro precisa te tratar, te moldar, te forjar. E assim aconteceu com José. Quando José chegou no Egito, como ele era um filho muito abençoado por Deus, em todos os caminhos ele prosperou. Ele foi comprado como escravo, mas ele tomou governo sobre a casa do seu patrão. Tudo que José fazia, ele gerava excelência. Ele fazia com amor, com dedicação. Ao invés de José ficar murmurando, lamentando, reclamando, porque não estava do jeito que ele gostaria que estivesse, ele simplesmente decidiu confiar em Deus. Como é difícil nos dias de hoje, né? Confiar em Deus. Quando a gente vive num dia tão barulhento, muitas das vezes tantas vozes sopram na sua mente, tormenta a perseguição. Vamos usar o exemplo de José para a gente se inspirar nessa história, até mesmo na questão da paciência e na questão do confiar em Deus. Quando José começou a se dedicar e mostrar serviço, você já deve ter ouvido a história que a esposa do seu chefe, a esposa de Potifar, ela começa a olhar para o José com um olhar de malícia. Mas sendo José um rapaz de caráter, de bom coração, ele fugiu da presença dela. Isso gerou nela uma raiva, uma ira, por rejeição. Muitas pessoas não aceitam ser rejeitadas. E ela inventou que ele tinha tentado contra ela, tentado abusar dela. E obviamente que isso não ia passar impune. Um escravo, eles obviamente seriam castigados. E assim aconteceu com ele, ele foi jogado na prisão. Você às vezes pode estar vivendo essa história hoje, você pode estar dentro da prisão. Uma pessoa que recebeu promessa, uma pessoa que você já sabe qual é o caminho profético de Deus na sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo numa prisão e os sonhos parecem não ter sentido. Simplesmente parece não ter sentido. Mas espera aí que a história não acabou. José, dentro da prisão, continuou sendo excelente em tudo que fazia. E aí já fica a primeira dica para você. Mesmo na prisão, seja excelente em tudo que você fizer. Mesmo quando você ainda não recebeu toda a promessa que Deus derramou, mesmo que ainda nada diante dos seus olhos pareça que vá se cumprir essa promessa. Seja uma pessoa que caminha em excelência, caminha em obediência, caminha confiando no tempo perfeito de Deus. E principalmente nas estradas que Deus põe em você. Porque no céu existe um livro escrito com o seu nome, escrito a seu respeito. E todos os seus dias, lá em Salmos vai dizer que Deus já tinha escrito desde o ventre da nossa mãe. Então, independente da prisão que você possa estar vivendo hoje, os seus dias já foram escritos e já tem o dia da sua vitória declarado no céu para ser derramado na sua vida.
Mas é claro que só vai chegar até você se você permanecer confiando, obedecendo ao Senhor. Dentro da prisão, José conheceu muitas pessoas e uma delas foi o copeiro do rei. E ele até revelou um sonho para ele e disse: quando você chegar diante do rei, lembra-se de mim. E quando esse copeiro estava diante da presença do rei, ele simplesmente não lembrava de José. Até porque não tinha o que falar de José. O que ele ia falar, né, amados? Tem um prisioneiro hebreu, foragido, lá na prisão do senhor rei. E daí? Ele ia falar assim para ele: e daí? Então tem um tempo determinado para todas as coisas. Até que um dia o rei teve um sonho que ninguém conseguiu traduzir esse sonho. E obviamente quem iria traduzir? José. Quando José, lá na terra do pai dele, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, lá naquele dia que ele foi vendido, Deus já sabia que anos mais tarde ele estaria na presença do rei, revelando ao rei o seu sonho, que Deus ia derramar conhecimento sobre ele para ele contar para o rei os sonhos. E o que aconteceu, amados, foi que no tempo de Deus, no tempo certo, depois de José ser tratado, forjado, não era mais um menino mimado, mas agora ele era um homem forjado na mão do Senhor. Ele foi moldado no seu caráter. Ele podia ser uma pessoa ruim, amarga, vingativa, porque seus irmãos venderam ele e já começou lá atrás. Ele depois podia ser uma pessoa mais amarga e vingativa porque ele não fez nada para a esposa de Potifar e ela colocou ele na prisão por 10 anos. Mas mesmo com todos esses históricos, ele permaneceu sendo uma pessoa de coração puro. E isso alegrou o coração de Deus para que a misericórdia, a recompensa do Senhor fosse 2, 3 vezes maior do que José ia receber. Então a gente recebe isso sobre a nossa vida. Hoje você tem histórias, bases bíblicas para você entender que se você recebeu uma promessa, mas você está vivendo em caminhos de contramão às suas promessas, é Deus que já te ligou na estrada certa para te fazer chegar na sua promessa. Não desista, não pare no caminho, não ande em caminho que Deus não vá se agradar. Não faça coisas que vão entristecer o coração de Deus. Seja um filho obediente. Silencie todas as vozes contrárias do seu ouvido. Vozes que dizem que não tem mais jeito, que nada vai acontecer. Isso são mentiras do diabo. Se Deus já te prometeu algo e você permanecer com Cristo nos caminhos dele, ele vai derramar no tempo certo as promessas na sua vida. Ele vai te ativar em ministério, ele vai te usar, ele vai te capacitar, ele vai restituir tudo que você perdeu ao longo desse processo, ao longo do caminho. Olha para a história de Jó. Deus restituiu tudo que Jó havia perdido 2 vezes mais. Então a gente tem muitas lições que Deus ele é fiel na sua palavra. Deus não falha. Descansa, confia. Às vezes você poderia estar fazendo planos para um projeto do futuro e de repente você ficou desempregado. E aí você pensa: como eu vou continuar me programando financeiramente? Agora eu vou ficar desempregado, não vou ter como ter recursos. Amados, recurso quem cria é Deus. Com uma palavra ele criou o universo. Com uma palavra, com um sopro, ele sopra sobre a sua narina todas as manhãs o ar para você respirar. Basta, um estralar de dedos de Deus e a promessa chega na sua vida. Aquilo que não existe, ele cria. José foi colocado como governador do Egito. Uma posição de honra. Um hebreu naquela época nunca quer alcançar essa posição. Deus criou um cargo para honrar a vida do José e colocou ele ali como o líder de todo o Egito. O faraó declarou: sobre o Egito mando eu, e depois de mim José.
Amados, isso para um hebreu, numa terra cheia de ídolos, cheio de idolatria, aonde eles não acreditavam em outro Deus a não ser eles, o faraó se considerava um Deus. Você imagina a posição de honra que José recebeu? Então hoje o que eu quero derramar sobre a sua vida? Primeiro, permaneça em obediência, mesmo que os caminhos estejam completamente opostos ao que você esperava. Você não precisa estar no controle de nada. Quem tem que estar no controle da sua vida é apenas Deus. Você só tem que estar em obediência. O segundo ponto muito importante, a paciência e a confiança no Senhor. Terceiro ponto muito importante, mesmo que tudo esteja na contramão, se Deus te derramou uma palavra, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Não importa o que hoje você esteja olhando e enxergando à sua frente. O seu Deus, o seu Senhor, Ele é invisível para você, mas você sabe que Ele é real. Você olha para a criação, você vê que Deus é real. Você olha para a sua vida, você vê o agir de Deus, você vê que Ele é real. Em tantos livramentos, em tantas bênçãos, em tantas coisas que Deus se fez presente na sua vida, você sabe que Deus é real. E Deus está no controle, basta Ele estar no controle. E tudo vai dar certo, tudo vai prosperar, tudo vai ter o tempo determinado da sua vitória chegar. Imagina você que existe uma cordinha na sua mão. E essa cordinha, ela tá lá no céu segurando Deus a outra ponta e você aqui a outra ponta. Deus está com a cordinha da sua vida na mão. Ele já está segurando, mas você tá aqui, ó, segurando a cordinha, querendo ter o controle do seu hoje, do seu agora, do seu amanhã. E se alguma coisa sai do controle da sua mão, você se desespera. Não, isso não tá certo, amados. Ó, solta a corda. Deixa somente Deus segurar a corda lá do céu da sua vida. Solta a cordinha. Confia no Senhor e você vai viver a totalidade das promessas de Deus na sua vida. Amém? Fica com essa palavra hoje no seu coração. Se você já recebeu uma promessa, não importa o que seus olhos vê, não importa se seus planos saíram do seu controle. Deus está no controle total e absoluto da sua vida. Os seus dias já foram escritos no céu, no seu livro com o seu nome. E se você andar em obediência, Deus vai honrar a sua vida. Deus vai te abençoar e vai ativar você no tempo certo. Não é tarde, amados, é no tempo certo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo novo vocês serem notificados, tá bom? Se você quiser compartilhar comigo seu testemunho, a fase que você está passando, se você quiser pedir uma oração, coloca aqui nos comentários, eu vou ler e vou orar pela sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.